Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. Esta semana, aconteceu a audiência pública para debater a atual situação dos atingidos pelo rompimento da barragem de rejeito de minério ocorrido em Mariana, Minas Gerais, há 6 anos, e que contaminou toda a bacia do Rio Doce. A audiência, que aconteceu em Colatina, pretendeu fazer um balanço do que já foi conquistado e do muito que ainda pode ser feito. O momento contou com a participação de representantes do Movimento de Atingidos de Barragem, MAB, movimentos sociais, sindicatos, instituições religiosas, de justiça e outras forças. Após 6 anos dessa que é considerada uma das maiores tragédias socioambientais do Brasil, as cobranças dos atingidos permanecem. Reassentamento dos moradores, reparação integral, recuperação do meio ambiente e punição dos responsáveis pelo desastre. A tragédia, ocorrida após o rompimento da barragem de Fundão, matou 19 pessoas. 5 vítimas estavam no distrito de Bento Rodrigues e as outras 14 trabalhavam no complexo onde estava localizada a barragem. As buscas foram encerradas com 18 corpos localizados. A Diocese de Colatina reafirma seu compromisso de não deixar cair no esquecimento essa tragédia sem precedentes na história do país. O lucro não vale a vida. Somos todos atingidos. Por falar em meio ambiente e cuidado com o nosso planeta, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, divulgou nesta quarta-feira, 10 de novembro, uma mensagem por ocasião da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP26, que acontece na Escócia. No texto, os bispos pedem que os organismos internacionais, governos e todos os segmentos da sociedade civil combatam as mudanças climáticas e garantam a continuidade de todas as forças de vida, de todas as formas, de vida, investindo na vida, que é sempre o dom maior e inviolável. Na mesma mensagem, os bispos reiteram que a COP26 desafia o mundo inteiro e precisa interpelar particularmente o Brasil, que tem territórios e biomas ameaçados, e chamam a atenção para os dados do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que alerta para o aumento da emissão de gases do efeito estufa. A mensagem faz ainda um forte apelo aos organismos, governos, empresas e organizações para que promovam rupturas, transformem radicalmente suas estruturas de produção, consumo e que priorizem em suas agendas a defesa dos pobres e da casa comum, adotando medidas fortes. Não podemos fechar os olhos para a realidade socioambiental. Deus sempre perdoa. Nós, às vezes, perdoamos, mas a natureza não perdoa nunca. Ou mudamos hoje, ou sofreremos as consequências do nosso descaso com o nosso planeta. É urgente também a nossa conversão ecológica. Nossa oração e parabéns ao seminarista Carlos Daniel de Souza Martins, que foi eleito, na última semana, secretário nacional do Conselho Missionário de Seminaristas, COMISE, organismo da Pontifícia União Missionária, encarregado de animar e articular o espírito missionário entre os seminaristas e alunos de casa de formação religiosa. Deus abençoe e ilumine esta nova missão do seminarista Carlos Daniel.
Nós nos alegramos em saber que nossos seminaristas estão empenhados na caminhada missionária da Igreja. Aconteceu a última reunião do ano do Conselho Missionário Diocesano da Diocese de Colatina, o COMID. Foi momento de avaliar a caminhada e de se alegrar com tudo que tivemos a oportunidade de realizar ao longo deste ano. Roda de conversa missionária, Jornada Nacional da IAM, roda de conversa missionária com secretários paroquiais, participação em cursos de formação online, novena missionária, visita a escolas e instituições de ensino. Nosso programa aqui, Batizados e Enviados. Agradecemos a Deus pelos integrantes do COMID e por todos vocês que têm colaborado conosco nesta caminhada de formação da consciência missionária de cada batizado. E já temos um belo cronograma para o ano de 2022. Para o próximo ano, aguarde novidades. No final deste mês de novembro, iremos realizar a primeira Assembleia do COMIRE, o Conselho Missionário Regional do Leste 3, com a assessoria do Padre Daniel Ronchetti, com o tema O Programa Missionário Nacional. O evento será aberto a todos os interessados e será online, via plataforma Zoom. Para fazer a sua inscrição, basta acessar o site da Diocese de Colatina. Para maiores informações, nesta Assembleia, contaremos com a presença de representantes das 4 dioceses do Estado do Espírito Santo. Vamos juntos construindo este novo tempo, juntos ao Regional Leste 3. Não deixe de fazer a sua inscrição. Primeira Assembleia do COMIRE Leste 3, no dia 27 de novembro. É um sábado. Hoje iremos meditar sobre a missão e partilha. Quem estará conosco será a leiga Josiane Matosaki, ouvinte assídua de nosso programa e uma grande missionária. Olá, missionários e missionárias, ouvintes do programa Batizados e Enviados. A missão não para. Sou Josiane Matosaki Neumeg, membro da comunidade Nossa Senhora da Consolação, Paróquia São Domingos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre missão e partilha. A Igreja, missionária por natureza, tem por objetivo despertar no coração de cada filho a grande graça recebida no batismo, para que cada um, de acordo com a sua vocação, dons e carismas, seja verdadeiro discípulo missionário de Cristo e promova e defenda a vida desde a concepção até a morte natural. E assim seja fiel construtor do reino de Deus, promova a justiça e deixe a caridade reger todo o seu agir pastoral. Falar sobre missão e partilha é despertar em cada discípulo missionário a vocação cristã, fazendo bem e ajudando sempre aos que mais necessitam. Nas palavras de Dom Benedito Gonçalves dos Santos, o maior bem que alguém pode partilhar é a própria vida, enriquecida de seus dons, colocando-a a serviço para que todos tenham vida e vida plena, e do bem comum, isto é, indo ao encontro de todos, de modo particular dos que se encontram afastados, marginalizados pelas diversas situações, sempre de coração aberto ao diálogo, deixando a verdade orientar a sua vida. Agindo assim, revelamos o rosto de Cristo ressuscitado e preparamos o terreno, isto é, o coração do próximo, para que o anúncio da boa semente do Evangelho encontre acolhida num solo fértil e assim possa nascer, crescer e frutificar. Nossa igreja tem muitos filhos missionários evangelizando em todos os continentes, doando as suas vidas e o seu tempo
em favor daqueles que mais necessitam em conhecer Jesus verdadeiramente, não só em palavras, mas em ações. Para seguir essa missão, é necessário doar-se por inteiro. Um verdadeiro exemplo de missão e partilha, o qual admiro muito pela coragem e disponibilidade, é a pessoa do padre Júlio Lancelotti, um grande missionário que vai ao encontro dos necessitados em situação de rua, dando-lhes alimentos e atenção, ajudando-os fisicamente e espiritualmente, a esses nossos irmãos com menos recursos. E como tem aumentado a quantidade de pessoas nessa situação, principalmente nas grandes cidades, famílias inteiras vivendo da caridade do próximo, e com a pandemia tornou-se ainda pior. Em nossa Diocese de Colatina, existe um bonito exemplo de missão e partilha. São cerca de 14 projetos sociais mantidos pela Diocese, através da devolução do nosso dízimo em nossas comunidades, que uma certa quantia é repassada para a Diocese, que é destinada a esses projetos, que cuidam de crianças, adolescentes e jovens, para que os mesmos tenham uma vida digna e um futuro melhor. E para finalizar, cito um belíssimo canto que costumamos cantar nos ofertórios das nossas celebrações eucarísticas. Momento de doar-se por inteiro a Jesus, como Ele mesmo o fez por nós. As nossas mãos estão abertas para unirem-se no partilhar. Comunidade nos faz assim, ser mais pros outros, menos pra mim. A nossa oferta é vinho e pão, na mesa posta é refeição. O nosso gesto nos faz irmãos, na Eucaristia é comunhão. A mesa pronta é o altar, lugar de encontro do partilhar, que nos renova nessa missão de anunciar justiça e pão. Que estejamos sempre com nossas mãos abertas para o acolhimento e a partilha. Obrigada, meu amigo irmão Padre Irineu, por mais essa oportunidade. Um grande abraço. O maior bem que podemos partilhar é a própria vida. Essa é uma grande verdade. Muito obrigado, amiga Josiane Matosaki. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Um abraço à sua comunidade Nossa Senhora da Consolação e Correia. Que Deus abençoe sempre mais sua voz, para que cante eternamente os cantares do Senhor. Josiane mencionou as obras sociais da Igreja, sua preocupação com os pobres. Ser mais para os outros e menos para mim, ela cantou. No próximo domingo, celebraremos o 5º Dia Mundial do Pobre, instituído pelo Papa Francisco no final do ano da Misericórdia em 2016. Com essa iniciativa, a Igreja é chamada a voltar os olhos para os pobres, sem se esquecer deles, conforme recomendação dada pelos apóstolos a São Paulo no Concílio Apostólico em Jerusalém. Diz a carta de São Paulo aos Gálatas 2, versículo 10. O que nos recomendaram foi somente que nos lembrássemos dos pobres, e isso procurei fazer sempre com toda solicitude, diz a passagem bíblica. Pobre é pessoa de carne e osso, estômago vazio, aquela pessoa que sente frio, fica doente, precisa de remédio e casa.
pessoas que têm sentimento e dignidade. Pobre também gosta das coisas bonitas e boas da vida. Nunca esqueçamos que os pobres não são números, entidades abstratas ou ideias a serem debatidas. São pessoas concretas, com rosto muitas vezes desfigurado pelos sofrimentos, com necessidades físicas, intelectuais e espirituais, como qualquer outro ser humano. Os pobres estão ao nosso redor, em toda parte, e talvez nem mais nos damos conta de sua presença e de sua situação. Há muitos tipos de pobres, e todos eles nos interpelam, mesmo sem dizer palavras. Ainda vemos os pobres e lhes dirigimos uma palavra, um sorriso? É tempo de nos preocupar com os irmãos menos favorecidos. Nossa amiga e leiga Josiane Matosaki fez menção ao padre Júlio Lancelotti, vigário episcopal para a pastoral do povo de rua da Arquidiocese de São Paulo, um missionário de Deus entre os pobres e com os pobres. Vamos saber um pouco mais da história deste missionário. Júlio Lancelotti teve a oportunidade de conhecer Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, então bispo auxiliar de São Paulo, e juntos trabalharam na fundamentação da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo. Júlio Lancelotti foi ordenado sacerdote no ano de 1985. Juntamente com Dom Luciano Mendes, participou de toda a fundamentação da Pastoral do Menor da Arquidiocese de da Arquidiocese de São Paulo. Participou dos grupos de fundamentação da Pastoral da Criança e colaborou na formulação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Atua hoje junto aos menores infratores, detentos em liberdade assistida, pacientes com HIV, AIDS, populações de baixa renda e pessoas em situação de rua. Em 1991, fundou a Casa Vida 1 e, posteriormente, a Casa Vida 2, para acolher crianças portadoras do vírus HIV. Como vigário episcopal do povo da rua, da Arquidiocese de São Paulo, ele está à frente de vários projetos municipais de atendimento à população carente, como é o programa Agente na Rua, formado por agentes comunitários de saúde e ex-moradores de rua. Em 2007, foi revelado um inquérito da Polícia Civil do Estado de São Paulo sobre uma denúncia de extorsão ao padre Júlio Lancelotti contra Anderson Marcos Batista, um ex-interno da então FEBEM, a Conceição Eletério, é assim o nome. De acordo com a denúncia, o casal ameaçou o religioso durante 3 anos, com acusações falsas de pedofilia para obter vantagem financeira. Foi aberto, então, um inquérito contra o padre para apurar os supostos abusos sexuais, mas as investigações policiais concluíram que padre Júlio Lancelotti havia sido vítima de uma extorsão. Em 2011, a Justiça condenou o casal a 7 anos e 3 meses de prisão pelo crime de extorsão. O Papa Francisco, no ano passado, telefonou ao padre Júlio Lancelotti para manifestar sua proximidade à população em situação de rua nesse período de pandemia. O Papa disse que nos acompanha com carinho, sabe das dificuldades que vivemos, e para que não desanimemos e tenhamos coragem, como Jesus, estando sempre junto dos pobres, contou o sacerdote Júlio Lancelotti. Uma história de vida bonita, digna de um verdadeiro missionário e provada no fogo das tribulações. Deus abençoe o ministério de Padre Júlio Lancelotti e que no próximo domingo, Dia Mundial dos Pobres, possamos pensar nesta realidade da pobreza e dos pobres que nos cercam. Será que nós estamos assistindo aqueles que mais precisam de nós?
Será que nós conseguimos enxergar os pobres ou será que eles são também para nós invisíveis? Programa Batizados e Enviados, a missão não para. Recebemos com alegria a notícia da data da cerimônia de canonização do sacerdote francês Charles de Foucauld, sacerdote diocesano, e outros 6 beatos, que será realizada no dia 15 de maio de 2021. Antes de se tornar irmão Charles de Jesus, o jovem Charles, nascido em Estrasburgo, em 15 de setembro de 1858, empreendeu a carreira militar. Na adolescência, deixou de lado sua fé, mas durante uma perigosa exploração no Marrocos, uma pergunta surgiu em seu coração: Deus existe? Meu Deus, se existis, fazei que eu vos conheça. Foi o pedido dele, que já assumia os traços daquela oração incessantemente que caracterizava e caracterizaria toda a sua vida. De volta à França, de Foucauld se colocou em busca e pediu a um sacerdote que o instruísse. Depois, ele foi em peregrinação à Terra Santa. Nos lugares da vida de Cristo, ele encontrou sua vocação, consagrou-se totalmente a Deus, imitando Jesus em uma vida escondida e silenciosa. Ordenado sacerdote aos 43 anos de idade, em 1901, Charles de Foucauld foi para o deserto argelino do Saara, primeiro para Beni Abbes, pobre entre os mais pobres, depois, mais ao sul, para Tamanrasset, com os Tuareg do Hogar. Ele viveu uma vida de oração, meditando continuamente a Sagrada Escritura, no desejo incessante de ser um irmão universal para cada pessoa. Ele morreu aos 58 anos de idade, na noite de 1º de dezembro de 1916, assassinado por um grupo de saqueadores que estavam de passagem por aquele lugar. Bento XVI o beatificou em 2005, um homem que se tornou testemunha do Evangelho. Vivia em meio ao deserto do Saara com os pobres e como pobre, entre batizados e pagãos. Foi uma vela acesa na imensidão do deserto. Queremos agora rezar a oração do abandono, que foi composta por este irmão universal. Meu Pai, eu me abandono a Ti. Faz de mim o que Te agradar. Não importa o que faças de mim. Eu Te agradeço. Estou pronto a tudo. Eu aceito tudo. Tomara que a Tua vontade se faça em mim, em todas as Tuas criaturas. Eu não desejo nada mais, meu Deus. Eu coloco minha alma entre Tuas mãos. Eu a Te dou, meu Deus, com todo o amor do meu coração, porque eu Te amo e que é minha necessidade, a necessidade de me colocar em Tuas mãos, sem medida, com infinita confiança, pois Tu és o meu Pai. Amém. O nosso programa semanalmente é disponibilizado nas redes sociais em formato de podcast, através do Facebook da Rádio Web Diocese de Colatina e agora também através do Instagram da nossa da Rádio Web Diocese de Colatina. No próximo sábado a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora vamos receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonadi, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa Diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária,
Mãe testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidicolatina@gmail.com.